Eu fui consagrado em 91. Em 93, final de 93, eu fiquei sozinho no ministério. O pastor Ari não ficou mais comigo. E aí eu assumi o ministério como pastor. Foi um desafio, eu era jovem ainda e Deus colocou essa batata quente na minha mão, né? Mas logo no início a gente já teve o plano de construir esse prédio. Então, junto com os líderes da igreja, nós nos organizamos e Deus confirmou de vender aquela propriedade, de comprar aqui. Eu fui tesoureiro da igreja por muitos anos e surgiu, né, aqui na comunidade, como nós estávamos crescendo, né, de vender essa propriedade. Isso era uma direção de Deus, que a gente não tinha um plano na cabeça de construir um templo, fazer isso, fazer aquela outra coisa. Então, nesse meio tempo surgiu, vendemos, né, compramos essa propriedade que hoje tem aqui a igreja e a escola, né? Bom, tenho bastante lembranças daquela época, de quando a gente veio para esse prédio atual. Eu era ainda uma criança, né? Então a gente vinha de uma realidade de uma igreja pequena, de um prédio pequeno, e de repente a gente se viu aqui nesse prédio grande, que na época, né, eu como criança era o máximo, era um monte de espaço para correr e brincar. Foi assim um empenho, né, da nossa comunidade assim muito grande. Todos se empenhavam, a gente não tinha alguém que era contra, alguém que dizia que não ia dar certo, né? Todo mundo apostava, né? Nós tínhamos uma fé realmente de fazer isso aqui, uma coisa grande, um ginásio, de agregar mais de 1000 pessoas, mas para muita gente era um absurdo. Ter assim essa experiência de uma construção, a gente poder participar, né, da construção do prédio, assim, foi bem marcante, né? Então, eu lembro muito da equipe de americanos que vieram, né? Então, a gente ajudou colocando os tijolos, então, assim, cada um pôde realmente colocar, literalmente, a mão na massa, né? E fazer parte, né, dessa história. Então, isso é muito especial, assim, saber que eu fiz parte dessa construção, dessa história. Veio muito pessoal, isso eu nunca esqueço, marcou muito a minha vida, o pessoal dos Estados Unidos. Lá um pessoal que trabalha com construção civil, lá também mulheres e homens, veio aproximadamente 15 casais, 30 pessoas naquela época veio. Eles passaram 30 dias aqui ajudando a fechar o ginásio, o lado, né, com cimento, tijolo, tudo, né, veio pedreiro, veio servente, tudo. Os americanos veio ajudar nós aqui, né, então isso marcou muito, até moças, né, jovens e de senhoras, mexia no concreto, dava para os maridos levantar a parede, né. E também quando eles foram embora, depois de 30 dias, eles foram embora, né, que volta aqui. E isso eram as férias deles. As férias deles veio ajudar nós aqui a construir a igreja, o colégio, né. Eles foram embora e ainda deixaram uma oferta para nós ainda. E eu vejo assim que naquela época Deus fechou muitos meus olhos para muitas coisas, assim, para eu não ter medo. Porque eu fico às vezes pensando, se hoje eu faria, com a cabeça que eu tenho, porque agora a gente fica muito esclarecido, né? E a gente começa a medir muito, sabe? Fazer muitas ponderações. Talvez hoje eu seria muito mais ponderado para começar uma construção como essa. E naquela época não. Eu não sei o que deu em mim, que a gente se meteu aqui nesse desafio aqui, mergulhou de cabeça e fizemos isso aqui. Hoje eu olho para trás e eu digo, foi uma coisa muito de Deus. A gente não tinha nada aqui, era só um esqueleto praticamente do prédio, tudo, o ginásio, não tinha nada. E a gente fez assim uma churrasqueira gigantesca assim na lateral aqui do ginásio, né? E aí a gente vendeu aquela galinhada, a gente conseguiu fazer mais um pedaço, né, assim, da estrutura aqui. Fechar a estrutura, porque o objetivo nosso era fazer o auditório, porque daí a gente ia poder sair de lá da Shalom, teoricamente, né, claro, lá da Shalom antiga e começar a se reunir aqui, porque lá na Shalom também ia ser vendido, aí o projeto foi ter a escola também,
Então, algo assim fascinante mesmo, que nasceu no coração de Deus, e graças a Deus, nosso pastor, o Edson, ele sempre foi focado nisso, né? Sempre está atento ao que Deus queria, né? A gente não queria um lugar para se reunir só no final de semana, ou ter um espaço vazio durante a semana, não poder usar ele durante a semana para outro fim, né? Então Deus foi bem específico nisso, a gente ouviu isso dele, de Deus, né? E aí conseguimos, no caso, junto com o pastor Edson, os pastores da igreja, todos, né? Então, assim, é muito legal. Às vezes, quando eu estou aqui no culto, eu olho tudo isso, assim, né? A construção, o local, né? Que é a gente construir em unidade. Em unidade, porque não foi um só que construiu, né? Foi a igreja toda, né? O que um povo unido consegue construir, né? Quando a gente chegou aqui, esse terreno vazio, né? E hoje se transformou no que se transformou.